sou Maciel, acadêmico do curso de Engenharia Agronômica Camponês, e aqui no Quintal Agroecológico a gente vai usar uma estratégia de policultivo no pomar consorciado com roçados. O pomar vai contar com 35 fruteiras. Essas fruteiras são tropicais, são fruteiras já adaptadas, testadas nas regiões onde serão implantados os pomares. Nós temos fruteiras que vão funcionar também como captadoras de nutrientes, né? São plantas que nos sistemas elas têm raízes mais profundas e as podas vão devolver para o sistema nutrientes, então a gente vai ter esse bom casamento. As fruteiras elas terão essa poda constante também para poder se encaixar no sistema e não poderem sombrear muito o roçado. A gente vai utilizar espaçamento 4x4 entre plantas e entre linhas para favorecer o roçado, e as podas vão ajudar muito nesse processo, podas de formação, podas de frutificação. A irrigação vai ser gotejo, irrigação localizada, e também aspersão naquelas que a gente sentir essa necessidade, e teremos uma irrigação entre linhas com a mangueira Santena. A ideia de utilizar o roçado e o pomar consorciado é uma ideia de otimizar o espaço, usar de forma inteligente não só o recurso terra, mas utilizar o recurso hídrico e os outros recursos envolvidos nessa produção. Então nós temos linhas de fruteiras e entre as linhas de fruteiras o roçado. Então a gente tem uma troca de nutrientes constante, a gente tem a possibilidade de reduzir irrigação para a exigência específica daquela planta, e o melhor de tudo isso, a gente vai ter uma variedade de frutas produzidas num espaço pequeno. A gente está falando de 35 fruteiras e entre elas a possibilidade de ter produção de feijão, de milho, de macaxeira ou mandioca, né? De melancia, abóbora e outras coisas que você pode consorciar lá. Entre as fruteiras você vai ter uma variedade delas, entre as frutas produzidas no pomar. A gente está falando de alimentação enriquecida, mas a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de produção limpa, a gente está falando de utilizar esse excesso da produção de frutas para compota, ou de alguma outra forma você vender o excedente, tem essa possibilidade, você produzir polpa. Então é a possibilidade de ter em um ambiente pequeno um consórcio de várias espécies, uma ajudando a outra, ter um clima não controlado, mas um clima harmônico nessas produções, possibilitar a entrada de solo, possibilitar a troca de nutrientes e ter na mesa, que eu acho que isso é o mais bonito do quintal, ter na mesa variedade, e não só variedade no sentido de cores, sabores, mas de nutrientes, ter essa disponibilidade de sabor, de nutriente, e a possibilidade de utilizar todos os recursos, como a água da piscicultura, que poderia ser a limpeza dos filtros, poderia ser poluente, aqui ela vem com nutriente, utilizar o resto da capina, que geralmente é retirado das roças e dos pomares, utilizar como cobertura. Então tudo produzido no sistema é utilizado no sistema para produzir alimento, e alimento saudável. As aberturas para o plantio ou transplante, que é o nosso caso aqui, na agroecologia é comum a gente chamar de berço, né? Que vai receber uma vida, a planta transplantada para cá, né? No nosso caso, as medidas são 40 centímetros também de profundidade. Você pode observar que nós temos a parte superior do solo reservada e a parte inferior reservada. Você percebe colorações diferentes porque aqui você tem uma quantidade maior de matéria orgânica. Na hora do transplante, a parte que estava superior à cava a gente coloca inicialmente no berço, e por fim a gente coloca a outra parte menos enriquecida com matéria orgânica. Nós temos um sistema de gotejo que é regulável, então aqui você consegue reduzir a gota, o intervalo da gota, ou até aumentar para uma quantidade maior de água.
Isso é feito de acordo com a fruteira que você vai transplantar para cá. Você pode fazer esse controle hídrico. Aqui ele está saindo o ar do sistema, pode abrir um pouco. Liguei recentemente o sistema de irrigação, pode deixar sair o ar e você pode fazer esse controle da gota. Você pode, no caso do nosso quintal, a gente vai também colocar em algumas fruteiras, substituir o gotejo por aspersores quando necessário. Um fator muito importante é a cobertura do solo. Isso vai garantir que você tenha o solo numa temperatura mais adequada. A gente transplantou aqui, por exemplo, uma goiabeira e colocou todo esse material cobrindo o solo. Então você tem aqui, diminui a temperatura do solo, que já é maravilhoso, conserva a umidade, e aí você tem uma evaporação menor, e você tem também essas folhas num processo contínuo de decomposição. A ideia no sistema inteiro é que isso aqui aconteça para todo o roçado. Então, com as limpezas, com as podas, com as limpezas constantes, a gente vai fazendo com que o roçado inteiro, o chão inteiro, o terreno inteiro fique com essa cobertura, para favorecer os micro-organismos, a fauna, a microbiótica do solo, e você poder ter aqui a eficiência na ciclagem de nutrientes. Uma outra característica interessante para destacar é que a cobertura, quando você tiver todo o solo coberto, ela possibilita uma infiltração mais eficiente e diminui o escoamento da água. Então você não tem nutrientes sendo sequestrado para um local mais baixo no terreno. Você não vai ter um favorecimento à erosão, aqueles buracos que a água causa, e nem o impacto da gota no chão vai ser forte, porque ele vai bater nessa camada de cobertura e vai infiltrar, funcionam como uma esponja, além de conservar a umidade que a tua irrigação já vai trazer. Então você só tem benefícios utilizando essa cobertura, e essa é uma das ideias principais da integração pomar e roçado, esse solo protegido.